é operadora, tudo. Boa noite, estamos ao vivo. Se já tiver alguém assistindo, pode dizer se o som tá ruim, tá bom. Assim que tiver alguns comentários aí, a gente já inicia a apresentação dessa live, que hoje tem como tema assistência social. A Estela já falou boa noite. Meninas, gostamos. Olá, eu acho que a galera tá ouvindo bem, ninguém falou nada do som. Já vou começar a falar do coletivo. Oi, Andréia, boa noite. A Nath é uma colega nossa, assistente social daqui, de Ourinhos. Aí, bom, como já tem bastante, o som tá legal, áudio perfeito, opa, então vamos lá. Eu vou como as pessoas estão se chegando aí na live, então eu vou aproveitar para falar um pouquinho do Coletivo em Frente, aqui de Ourinhos, e já apresentar as nossas convidadas dessa noite, a Antônia e a Carmelita. Tá? Bom, o Coletivo em Frente é um coletivo daqui de Ourinhos, que tem como propósito pensar e propor ações para a cidade de Ourinhos. A gente já está junto aí há mais de um ano, desde o começo do ano passado, na verdade já meio que final de 2018, né, com as turbulências do 2018, e desde do ano passado, de agosto, setembro, a gente começou a fazer reuniões, né, a gente fez algumas reuniões presenciais, e com a pandemia, a gente começou a fazer as lives. E o legal da live, embora a gente não tenha a troca, né, o debate ali na hora, mas o legal da live que propicia que muitas pessoas possam participar, pessoas de fora, e as pessoas participam comentando e perguntando. Então, também é um meio aí democrático de a gente debater e conversar e falar dos assuntos que nos interessam no cotidiano aqui do município. Bom, já entrou algumas pessoas já entraram, aliás, já estamos 16, mas dá para a gente esperar mais um pouquinho. Bom, curtam a nossa página, compartilhem. Semana passada a gente comemorou 1.500 curtidas. Você curtiu, né, Carmelita? Espero que você tenha curtido a nossa página. Sempre que eu... Curtam, compartilhem a live para que ela chegue a mais pessoas. A gente vai ter uma dinâmica bem legal aqui para debater assistência. Primeiro, eu vou apresentar as duas convidadas e elas vão falar primeiro, como sempre a gente faz. Dessa vez, eu sou mediadora e vou ter uma fala também depois das duas. Então, primeiro, quem vai iniciar é a Carmelita, e ela vai falar e trazer coisas, uma perspectiva, né, da assistência social para a gente pensar a política pública, como ela está agora e quais as perspectivas pós-pandemia também. Em seguida entra a Antônia, que vai falar de serviços, vai falar do SUAS, né, vai trazer alguns dados aí para a gente pensar a política de assistência. A Antônia trabalha na assistência social e em seguida eu quero falar algumas coisas que eu preparei aqui, que eu pensei, trazer um pouquinho para a realidade de Ourinhos, né? Fazer um mini diagnóstico aí dentro que eu não trabalho na assistência, embora eu esteja de licença, eu trabalho no INSS, eu tenho muito contato com o BPC, portanto, muito contato com pessoas que acessam a política de assistência. E aí a gente depois abre para os debates, para pergunta, então fiquem à vontade para aproveitar o conhecimento dessas duas mulheres que estão aqui com a gente, Carmelita e Antônia. Então eu começo essa live pedindo para... curta o nosso Instagram também, gente, é enfrente.coletivo. Estamos lá e aqui também. Muito bom. Estamos aí, Carmelita, estamos abraçando as redes sociais, entendendo esse movimento. Nas mídias. Nas mídias. Eu vou apresentar a Carmelita, que ela vai falar primeiro, então eu vou apresentá-la primeiro. Para quem é assistente social, é da assistência, acho que já sabe, já ouviu esse nome, já leu alguma coisa dela. Mas a Carmelita, ela é docente e pesquisadora, e não só no Brasil, em diversos países. E ela atua principalmente na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo,
e foi onde eu estudei com ela, tive essa oportunidade maravilhosa. E é uma das principais referências do serviço social e também dos trabalhadores, né, das pesquisas na área da assistência social, tá? A Antônia, já vou apresentá-la, e ela vai falar em seguida da Carmelita. A Antônia é assistente social, formada na PUC, né? Não sei se a Carmelita sabe, a Antônia é formada lá na PUC, Sim. e agora é mestranda em serviço social lá na PUC, e vai pesquisar também temas relativos à assistência social, tá? Então, Carmelita, você tem 15 minutos, Tá 20 bom. no máximo. Você corte, por favor. Que a gente quer te Pode ouvir, tem uma cortar. galera aqui. Eu vi que entrou até uma universidade aqui, ó, Serviço Social Uniária, e ó, a galera veio aí. Tem bastante gente já. Então, eu passo a palavra para você, Carmelita, eu não vou controlar seu tempo, eu acho que tem um reloginho aí que aparece para você, né? Eu vou fechar meu microfone, peço que a Antônia feche também, para não interferir. E aí, a hora que você finalizar, a gente passa a palavra para a Antônia, tá bom? Obrigada. Tá. Eu não agradeci. Obrigada por vocês estarem aqui. Bom, eu vou começar agradecendo também, né? Agradecer a Roberta e a esse coletivo que está voltado a enfrentar desafios, né, da cidade de Ourinhos e, pelo jeito, muito além de Ourinhos, né? Dizer que é um prazer, é uma alegria atender um convite da Roberta, que foi uma doutoranda muito especial, né, Roberta? Sempre enfrentando a vida, enfrentando as questões, foi para Barcelona, foi para o mundo, da PUC para o mundo, né, Roberta? E sempre com essa garra, com essa característica, né, que vocês que a conhecem sabem que ela tem, né? Então é uma alegria, Roberta. Eu vou fazer algumas reflexões e espero colaborar com a construção deste coletivo, né? Eu parabenizo você e os membros outros do coletivo, que eu não conheço ainda, e espero que vocês tenham muito sucesso nessa tarefa de começar a desvendar as questões que se colocam para a cidade e mais além da cidade, né? Bom, inicialmente eu vou fazer algumas considerações um pouco mais amplas sobre esse momento que nós estamos vivendo, né? O que ele significa do ponto de vista da vida da população, né? Está muito difícil, né? Muito difícil. Os dados se superam a cada dia, né? De pessoas que perdem o emprego, de pessoas que adoecem, de pessoas que estão enfrentando momentos bastante complicados. E também para os trabalhadores dessa política, né? Os trabalhadores do SUAS e os trabalhadores do SUS, nem se fala, mas os trabalhadores do SUAS, que também é uma política considerada essencial nesse contexto da pandemia, estão enfrentando também muitos desafios, muitas dificuldades, alguns muito precarizados, alguns sem equipamentos protetivos, né? Então, é um momento bastante difícil, né? Na verdade, né, eu não vou falar da pandemia, eu tenho visto muitas lives sobre a pandemia e acho que é um consenso nas análises da pandemia de que a pandemia ela colocou em evidência uma realidade que pré-existe à própria pandemia, que é a desigualdade estrutural deste país, né? A pandemia ela escancarou essa desigualdade, ela mostrou a diferença de condições de vida da população brasileira diante desse enorme desafio, né? Uma vergonhosa desigualdade, né? E os números que a gente vem encontrando, né, sobre essa desigualdade são realmente números assustadores de pessoas desempregadas, de pessoas que têm problemas com saneamento. Quer dizer, o quadro brasileiro veio à tona, esse que é o fato, né? E essa pandemia, somada ao momento que nós vivemos no Brasil, né, que tem que ser levado em consideração, as medidas ultraliberais que vêm sendo tomadas pelos governos brasileiros já desde o golpe que derrubou a presidente Dilma, né? As mudanças nas legislações, nas políticas protetivas, na legislação trabalhista, na legislação previdenciária, né? E um Estado que assume hoje uma face neofascista, eu diria, né? Complicam ainda mais a situação, né? E por trás disso tudo você tem um momento de expansão e de acumulação do capitalismo, né? Marcado quase pela barbárie, né? Para não dizer a barbárie. O,
professor Ricardo Antunes vem dizendo, vem utilizando uma expressão para identificar esse momento, em termos da história da evolução do capitalismo e das relações entre o capital e o trabalho, dizendo que é um momento de devastação do ponto de vista das garantias e dos direitos da classe trabalhadora, da sociedade como um todo. Então, é um momento muito difícil. Né? Há uma grande, pairando sobre a sociedade, uma regressão conservadora muito forte, né? Que você observa em inúmeras situações. Né? Um Estado que assume características penais, né? E alguns autores vêm trabalhando, inclusive, do ponto de vista de que o Estado vem construindo uma necropolítica, uma política que elimina os segmentos mais frágeis, os negros, né, os jovens negros, as mulheres. Né? Então, o quadro nacional, né, que a pandemia encontra é um quadro muito grave, muito grave. Né? E claro que ela amplia a gravidade deste quadro. Né? De um outro lado, né, conforme a pandemia avança, a gente vai percebendo da precariedade das nossas políticas sociais e pressionando essas políticas para que funcionem, principalmente a saúde, obviamente, e a assistência social. Isso nos pega como assistentes sociais no meio de um contexto muito difícil. Eu não vou dar dados aqui, mas só uma pincelada para ter uma ideia do que acontece nesse país e que acontecia. Não é que começou a acontecer a partir de março. A partir de março se agravou. Né? Nós temos no Brasil 12 milhões de trabalhadores desempregados, 49 milhões de trabalhadores informais precarizados. Eu achei mais de um número sobre o informal precário, mas eu fiquei com um número maior. 14 milhões de famílias que estão no cadastro único, e que isso, na verdade, deve dar uns 42 milhões de pessoas. Né? Esses números também variam. A última PNAD, que saiu esses dias, mostra que a gente tem no Brasil, hoje, no país, 45 milhões de pessoas com renda zero. Um país, quer dizer, são vários países, 45 milhões de pessoas sem renda nenhuma. Né? A desproteção é total para a população que está na rua, são 270 mil moradores de rua no país, né? Moradias precárias, vários milhões, em São Paulo o dado é de 2 milhões, né? 50 milhões de brasileiros não têm saneamento. Bom, são números assim, apoteóticos, né? Que quando você pensa 50 milhões de pessoas sem saneamento, diante de uma pandemia que exige que você lave as mãos, né? Onde está a água e onde está a moradia, né? Você tem que se recolher para a sua moradia, se isolar. Só que são 3 famílias num quarto. Né? Como é que se isola, como é que se cumprem as deliberações da área da saúde? Então, né, o quadro social da população brasileira, que é o quadro com o qual os assistentes sociais vão trabalhar, é um quadro muito preocupante. Né? Então, a gente, diante desses dados, né, e diante do direito que têm os cidadãos à proteção social, garantida desde a Constituição, né, assegurada e organizada pela LOAS e depois por um sistema como o SUAS, né, nós temos, então, uma dura tarefa de contribuir, né, diante deste quadro de devastação, como chama o Antunes. Né? É preciso, então, entender o contexto maior. Eu tenho uma tendência pessoal nas análises a colocar sempre o contexto maior. Porque eu comentei que, no âmbito do capitalismo, a gente está sob a égide do capital financeiro. Um capital perverso, né, que se coloca contrário às políticas sociais. A professora Rosa Marques, do programa de economia da PUC de São Paulo, tem um texto onde ela coloca essa tese. Não interessa ao capital financeiro políticas sociais. Eu não estou falando do capital produtivo, que tem a ver com a reprodução da força do trabalho, né? E que tem que garantir a reprodução da. Estou falando do capital financeiro, né? Que tem hoje um fundo equivalente, né? Um fundo financeiro,
a 4 PIBs mundiais, né? É um dinheiro impensável, né? E é um dinheiro, né, que desqualifica o trabalho e que precariza as respostas políticas no campo da reprodução social da força de trabalho. Então você tem um quadro muito adverso, né, pelas mudanças conjunturais maiores que a gente não vai analisar aqui. As mudanças no mundo do trabalho, né, a precarização do trabalho, a uberização do trabalho, né, basta ver as 2 últimas manifestações de trabalhadores que entregam, né, os alimentos. A condição de trabalho é inacreditável. Né? O patrão é o aplicativo. Por trás do aplicativo, obviamente, tem o dono do aplicativo, né? Tem aquele que responde pelos ganhos que o aplicativo proporciona. Né? Então, pensar que num capitalismo hoje não há um interesse do capital financeiro em manter políticas sociais organizadas, que respondam, financiadas pelo Estado, claro, elas existem. E quando eu ouvi a professora Rosa falar a primeira vez, eu perguntei, mas como é que elas conseguem se manter? E a professora Rosa respondeu uma coisa muito interessante. Elas se mantêm pela força e pela pressão da classe que vive do trabalho. Né? Há uma pressão na sociedade, hoje, por exemplo, para que o SUS funcione, para que o SUS funcione. Né? E isso obriga a política a se manter. Né? Ou seja, é o peso da sociedade, é o peso, né, no campo das relações sociais, né, pressionando para que as políticas respondam. Mas, do ponto de vista dos interesses deste capital tão predatório, né, que destrói a natureza, nós vemos isso diariamente. Você liga a televisão, você lê o que está acontecendo, né, com os povos primitivos do Brasil, com as regiões que deveriam ser protegidas, as reservas indígenas, né, os quilombolas, e não só. Né? Qualquer morador de uma periferia de São Paulo ou de qualquer comunidade, né, precária sabe como é difícil, né, sobreviver sem o apoio da política. Né? Então, nós lidamos com isso, com um quadro mais geral bastante complexo, né, de desqualificação de políticas, isso é global. Né? Você tem no mundo inteiro as políticas cada vez mais focalizadas, cada vez mais seletivas, né? É o pobre do pobre do pobre, e porque para os neoliberais o problema não é ajudar os pobres, entre aspas, aqui. O problema é que isso se torne um direito. Né? Então, a paulada neoliberal ela vem em cima do direito, né? Que as pessoas têm a um sistema protetivo. Em resumo, eu tentei muito rapidamente, porque eu sei que o tempo é curto, mostrar um quadro de grande desproteção social, né, no país nesse momento, que é um quadro global, mas que tem todas as particularidades brasileiras, porque se agrava com o quadro político nacional, né, com o descaso, né, o desgoverno, e a gente tem inúmeras análises, né, sobre a inoperância do governo central neste país em relação a qualquer medida, mas, né, basta olhar o ministério sem ministro. Então, é um quadro muito complexo, do ponto de vista da economia, do ponto de vista da política e do ponto de vista da sociabilidade, porque esse contexto é muito propício ao desenvolvimento de uma sociabilidade que atenda ao mercado. Né? Dardot e Laval vêm trabalhando como é que vai se forjando nesta conjuntura uma sociabilidade que responde às demandas do mercado e que eles vão chamar o sujeito neoliberal. Então, tudo se complica, ressurgem, né? Não que tenham deixado de existir neste país, posturas racistas, preconceituosas. Né? Então, o quadro nacional, sob vários pontos de vista, era um quadro muito adverso para que a gente pudesse viver um momento como este, de enfrentar uma pandemia. No caso da assistência social, né, eu participei de uma pesquisa agora, uma pesquisa ampla, nacional, que envolveu 7 estados. Bom, saiu publicada. Essa pesquisa, você veja, ela pega entre 14 e 18 e ela já pega um primeiro movimento da crise econômica, do desfinanciamento, que é o grande traço
né, da política social hoje. Quer dizer, não há financiamento, e tudo isso muito agravado, né, pela emenda constitucional 95 de 2016, que congelou os gastos na área social por 20 anos. Né? Num momento em que você mais precisaria, os gastos estão congelados. O paradoxal é que o gasto está congelado, mas o direito não. As pessoas continuam tendo o direito constitucional, né, da saúde, da assistência, né, e de acesso às demais políticas. Então, nessa pesquisa nossa, a gente percebeu coisas que depois a pandemia evidenciou, que eu vou rapidamente colocar para vocês em 5 minutinhos, já para ir terminando. Né? A primeira coisa que a gente percebeu na pesquisa foram 7 estados, 56 CRAs, depois os CRE, 8 CREAs, 800 POP. Em cada lugar a gente entrevistava os técnicos, entrevistava a população usuária, entrevistávamos os gestores, os conselheiros, bom, era muito amplo. E em cada lugar a gente percebia marcas, né, históricas daquilo que a assistência social, como política pública de direito, que o SUAS vem tentando superar. Né? Porque o SUAS é toda uma construção para superar práticas históricas antigas que todos nós conhecemos, né? O primeiro-damismo, o assistencialismo, a tutela, o clientelismo, o patrimonialismo, algumas marcas que construíram a sociedade brasileira e que deveriam, né? Em princípio elas reduziram, mas que deveriam nem existir mais, né? São as marcas da nossa história, da nossa colonização, de uma sociedade escravista, preconceituosa, machista, e isso não desaparece tão rapidamente assim. Então, a gente ainda encontra na assistência social a presença, né, de algumas marcas assistencialistas, vamos dizer assim. Né? A gente encontra nos CRAS, encontra nos municípios, né? Tendências históricas, vamos dizer, que não foram superadas. Né? E a identificação histórica da assistência com a filantropia. Né? Apesar de todo o esforço, e você tem realidades neste país que é muito desigual, bastante heterogênea, e tem, assim, por exemplo, uma cidade como São Paulo, com 12 milhões de habitantes, né? Uma parcela vivendo muito miseravelmente, e uma política que está quase que totalmente terceirizada. 95% das ações da assistência social na cidade são feitas em parcerias. Claro, a LOAS prevê a participação da sociedade, o problema não é esse. O problema é que nessas parcerias, né, as entidades que vêm desenvolvendo a ação têm marcas filantrópicas, se eu puder resumir assim. Né? E têm seus objetivos próprios, seus projetos muito específicos. Né? Então, a permanência dessas marcas na assistência é um traço que a gente já encontrava, né, encontrou em 2015, 2016, mas que se agrava num momento como esse. Né? Você vê o peso da filantropia num momento como esse é muito grande. Né? E é uma filantropia de vários níveis, né? Desde ações solidárias, entre a própria classe trabalhadora, nas favelas, né? A gente tem experiências em andamento muito. Paraisópolis tem uma experiência bonita, né, dos moradores dessa grande favela paulista, que tem mais de 100 mil habitantes, né, que se organizaram, que encontraram lugares para alojar pessoas contaminadas, porque nas casas não tinha como. Né? Então, você tem ações solidárias de várias até os bancos. Né? O Itaú que financia, cada dia você vê, né? Financia respiradores, financia, quer dizer, então você tem uma mescla de ações aí, né? De várias qualidades, vamos dizer assim, mas que a pandemia propiciou, né? É, e a desproteção, na verdade, ela é também um campo fértil, né? Para regressões moralizantes, né?
cresce um pensamento, né, de que estigmatiza os pobres, que ainda, né, é, na verdade, se eu puder simplificar, assim, há uma disputa de valores dentro do SUAS. A gente viu isso, né? Há aqueles que entendem o SUAS como um sistema amplo, unificado, que comporta iniciativas de várias ordens, integradas, articuladas, relacionadas e intersetorialmente com outras políticas, não é? Mas há outros que ainda trabalham no campo do SUAS, né? É, usando a influência política, isso você tem em todo o país, que foi o que a gente encontrou, né? Nesse processo de construção do SUAS, a gente vê confrontos de posições, de técnicos, de assistentes sociais, de trabalhadores da assistência social, que não são apenas assistentes sociais, são psicólogos, terapeutas, são 17 profissões envolvidas, né? Então, disputando aí posições, né, para construir a assistência social como um campo de direito. O que você encontra na realidade, muitas vezes confronta com essa visão, né, que se propunha, que se esperava do SUAS, né, e encontra também experiências positivas nesse país, né? Um outro ponto que nós já encontrávamos ali, que foi se agravando, 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 chega em 2019 numa situação caótica, é o desfinanciamento. Eu acho que a Antônia, pela experiência dela na Secretaria de Estado, deve saber o que é isso, né? Porque o desfinanciamento segura os serviços, né? Ele é fundamental para que o benefício, né, um benefício de renda ou qualquer outro benefício, não fique desconectado do serviço, né? O SUAS é um projeto, as coisas têm que funcionar articuladas, integradas, né? E a gente sabe que isso não tem funcionado assim. Uma das razões é o desfinanciamento, né? Que está se agravando cada dia por causa daquela emenda infeliz, né? Que impossibilita, porque ela vem de fato, mesmo nos momentos como de crise, como pandemia, quando entra algum recurso, ele entra por fora, né? Ele não altera o financiamento substantivo e cotidiano da política, né? Uma outra questão que a gente observou também, e aí eu acho que a Antônia pode falar muito disso e ajudar a gente, são os constrangimentos de um gerencialismo que está atravessando a ação pública, principalmente nas metrópoles, nas cidades maiores, né? É como se o modelo empresarial, o modelo, né, de uma gestão controlada, com metas, objetivos, né, parâmetros, né, a serem cumpridas, fosse o modelo, que é o modelo da empresa, devesse entrar no nível do Estado e fosse aplicado ao trabalho cotidiano com essa população. Há muitos problemas em relação a esse gerencialismo, né? Porque ele vai conjugar perversamente uma cultura ainda patrimonialista, né? Reprodutora de assimetrias, né? E aquela cultura aí dos traços, daquela cultura do mando, do favor, do poder do prefeito, do poder do vereador, né? Com uma cultura gerencialista, né? Que está sendo incorporada nas políticas públicas, né? Principalmente a partir da racionalidade instrumental do mercado. Então, isso também a gente já encontrou em 2018, em 2019 isso se ampliava e a gente sabe, através dos alunos, etc., que vem crescendo essa cultura gerencialista. Um outro ponto que a gente também observou na pesquisa e que agora também se evidencia é a gestão do trabalho, é a condição de trabalho dos trabalhadores da assistência, que é uma condição muito precária. Que no momento da pandemia, em alguns lugares, a gente sabe que há lutas desses trabalhadores, inclusive, para preservar a sua saúde, para conseguir acessar os EPIs, né? Nem isso, em alguns lugares, você tem o acesso. É um acesso que vem sendo negado a muitos trabalhadores, esse sistema protetivo, né? Claro que há lugares onde as coisas funcionam
e é um direito do trabalhador se proteger, para poder fazer seu trabalho, né? Há muitos problemas em relação a recursos humanos, né? Há uma desigualdade muito grande nas formas de contratação, né? Os municípios funcionam de forma absolutamente heterogênea. Você tem o funcionário, o trabalhador da assistência e do SUS também, que é, por exemplo, um trabalhador financiado pelo município, pelo Estado, né, pelo poder público, o outro que é financiado por um projeto, o outro que dá conta de 3 municípios, trabalha num mini consórcio, né? Quer dizer, as condições de trabalho são as mais diversas, predominam as condições mais precarizadas, né? E numa política, e aí entra uma questão que eu quero colocar, uma política, né, que é marcada pela tradição de não política, né, que é marcada por um histórico de desprofissionalização, né? Todo mundo pode fazer assistência social, ainda mais numa hora dessa, né? Então, numa política que tem essa história, essa condição, ela pesa muito, né? Essa condição de carregar essa história, num momento como esse, ela pesa. E todos acham que podem fazer assistência social, né? Com quadros, muitas vezes, profissionais insuficientes, né? Com grandes defasagens de salário, né? Atendendo simultaneamente diferentes municípios, né? E de uma forma voluntária e desprofissionalizada. Isso faz parte da história da assistência, que numa hora como essa explode, né? Explode e coloca em risco o fio que a gente tem que seguir, o caminho que a gente tem que seguir para garantir o funcionamento do SUAS como um sistema, né? Eu acho que um exemplo, né, dessa desprofissionalização é a distribuição, por exemplo, de cestas de um modo aleatório, né? Indiscriminado e sem nenhum trabalho complementar, né? Eu acho que essa, essa situação é uma situação encontrada em muitos lugares, né? E eu estou falando da cesta, mas não é só a cesta, quantidade de pessoas que fazem, entra toda uma solidariedade da sociedade que a gente tem que respeitar e reconhecer, né? Que em tempos de tanta barbárie é bom que existam ações solidárias. Então, existem ações solidárias, né? Mas o que a gente não tem encontrado é uma articulação, né, orgânica dessas ações, né? Porque a gente sabe assim, na assistência social existem as chamadas seguranças, né? Que é uma parte da política, do texto da política, é a segurança que tem que ser garantida. Que seguranças a assistência? Ela é uma política de seguridade, ela tem que garantir algumas seguranças para a população que ela tem. Do convívio, não é? É bem bonito esse trecho da política. Entre as seguranças que a assistência tem que garantir, está a segurança de renda. Claro, as pessoas precisam renda para sobreviver. Quando eu lembro que são 45 milhões que têm zero renda, quer dizer, há uma demanda de assistência neste plano da materialidade, né? Da alimentação, do recurso, né? Então, é tarefa da assistência cumprir. Só que não é uma tarefa que ela tem que fazer desconectada do SUAS, né? Porque a assistência presta serviço. Claro, nós estamos num momento em que esses serviços, espero que provisoriamente, momentaneamente, porque implicam em contato humano, estejam, nesse momento, fora do ar, eles não estão funcionando. Mas isso é parte constitutiva, né? Quer dizer, não basta o benefício, não basta o Bolsa Família, né? É preciso acompanhar as famílias do Bolsa Família, é preciso desenvolver uma ação educativa, né? Então, essas coisas têm que estar integradas na política. E, nesse momento, as coisas estão absolutamente desintegradas, né? Tem se discutido nessa questão da renda agora, a questão da renda básica, né? Quer dizer, talvez volte a discussão da renda básica da cidadania, que é uma luta histórica de muitos cidadãos brasileiros, políticos e não apenas, não é?
do direito a uma renda. Com certeza, a renda do Bolsa Família, hoje ela perde o impacto, porque ela é muito pequena, ela é absolutamente insuficiente, ela tem sentido dentro de um projeto, dentro de um outro tipo de trabalho. E é possível que a gente caminhe para uma renda. O que a gente está vendo, lamentavelmente, é que, por exemplo, esse auxílio de emergência, que deveria ser, na minha avaliação, um benefício eventual da assistência, acaba sendo oferecido à população fora do pacto federativo. Né? Ele não vem como um suporte assistencial, né? Ou como um precursor, uma prévia daquilo que poderia ser uma renda básica para todos os cidadãos brasileiros. Né? E isso está dentro da assistência, deveria estar, e deveria estar articulado. Né? A gente sabe, por exemplo, que o Bolsa Família tem um caráter, com todos os problemas que tem, a sua insuficiência, mas no momento que mais se precisa, ele é reduzido, ele é cortado, ele é questionado, né? Você muda o nome, bom, então são coisas muito complicadas, né? Então, essa é uma segurança afiançada, ela tem que ser garantida, mas ela tem que ser garantida integrada, né? Né? E com um caráter, obviamente, nós estamos vivendo um momento de emergência, né? Nós sabemos também que a renda, por exemplo, a renda e o Bolsa Família, em pequenos municípios, move o comércio, move algum comércio. Né? Municípios muito pequenos, onde naquele dia em que entram as aposentadorias, o BPC, né? A própria Bolsa Família, há uma movimentação econômica na cidade, e que é importante para a população e para o próprio município. Né? Finalmente, gente, eu vou estar à disposição para conversar mais. Os desafios são muitos, não é? E são muitos frente a esse quadro, desde o quadro mais geral do país, né? Que está dentro de uma situação global difícil, né? Agravado por múltiplas questões, né? A escolha econômica da acumulação pelo capital financeiro, agravamento, a radicalização da questão social, chegou num limite a questão social, né? A precarização do trabalho, do mundo do trabalho, o desemprego, né? E a falta de renda, zero renda. Então, cria um quadro bastante grave. Né? E, diante disso, as políticas se veem pressionadas, têm que dar alguma resposta, e dentro das políticas, os trabalhadores fundamentais de cada uma delas. E dentro da assistência social, eu diria que assistentes sociais, psicólogos, né, e outros profissionais da área social têm sido demandados a cumprir um papel fundamental neste momento, que eu espero ultrapasse, né, o pronto-socorro imediato e caminhe para articular outras ações, porque a assistência social não é só transferência de renda, não é só, né, Bolsa Família, BPC, né, a cesta, ela supõe trabalho educativo, de orientação, né, de convivência, né, de apoio, né, de organização da população. É isso, Roberta. Vamos deixar aí para conversar, tá bom? Carmelita, muito obrigada. Essa análise, né, é extremamente fundamental para a gente pensar não só a política de assistência, né, porque você trouxe dados que são interessantes para a gente pensar as políticas públicas, né, mas é aqui no nosso debate nós vamos trazer para a assistência. A Antônia teve um problema com a internet, nem no celular ela está conseguindo falar comigo, e a nossa fala estava um pouco ligada, assim, né? E, enfim, eu vou começar a minha fala, até porque a gente já está com quase 40 minutos de live. Se a Antônia entrar, Que ela, pena. Ela ela tem fala, dados, ela né? tinha Ela tem bastante coisa dados para de contribuir, vivência, mas né? é, só que ela não está, olha, nem respondendo. Eu estou aqui no celular e com ela, e realmente ela caiu. Ela até ela está reiniciando. Bom, eu vou falar então, porque depois a hora que ela entrar, ela já Tá bom. dá continuidade. Carmelita, agradeço imensamente essa análise que você trouxe para a gente, porque é um momento bem legal para a gente, esse momento da live, né, para a gente refletir sobre as questões
mais conjunturais e trazer para a nossa realidade aqui no município. E assim, tem muita gente comentando aqui, eu não li os comentários ainda, todos, mas muita gente de fora. Eu vi Ribeirão Preto, tem uma amiga minha de Rondonópolis, enfim. Tem muitas assistentes sociais e psicólogos, criadores da assistência aqui dos municípios da região. Então, trazer esses dados mais gerais nos ajuda a pensar a nossa realidade, porque a gente não está longe disso, a gente está nisso, aliás, né? A gente parte dessa análise. Você falou das seguranças socioassistenciais. E aí a minha ideia de fala, para que eu ia fechar aqui, era falar o seguinte, para a gente pensar, a partir da análise de conjuntura e da realidade que a gente está vivendo, pensar como se concretizam os serviços socioassistenciais nos municípios, né? E o quanto os equipamentos e os trabalhadores, que você já citou aí da assistência, são fundamentais para se garantir as seguranças socioassistenciais, né? Então, assim, eu quero falar um pouco de Ourinhos, um pouco de dados que são abertos, que estão na internet, né? Eu não trabalho na assistência, tenho muito vínculo, mas não trabalho. O que eu queria falar é o seguinte: pensando nessa conquista histórica que foi a Constituição, que você trouxe para a gente, e que garante a política de assistência social como uma política pública, que até então tinha esses traços de filantropia, de ações pontuais. Eu coloquei no nosso texto da live uma política marcada por ações pontuais. E algumas pessoas me perguntaram, que não são da assistência, mas por que você colocou ações pontuais? E aí, uma das coisas que... Antônia voltou. Eu só vou concluir essa fala e eu passo para a Antônia, tá? E uma das coisas que a gente tem que pensar... Que bênção! Uma das coisas que a gente tem que pensar quando a gente fala ações pontuais, principalmente para quem não é da assistência, eu acho que tem muita gente aqui que não é dessa área, nessas ações descontinuadas que você citou, né? Então, entrega uma cesta básica, é importante, precisa naquele momento, mas não tem uma ação continuada, né? Ou tinha ações pontuais, vamos ali, faz uma ação pontual, daí no outro dia não volta, não sabe como é que aquela família ficou, como aquela pessoa ficou. Então, não é só na política de assistência, né? Mas as políticas públicas terem um atendimento continuado, as ações pontuais são isso. Vai, funciona, né, ali naquele momento, ou funciona parcialmente, mas não tem uma continuidade. Então, por isso até que a gente colocou no nosso texto, né, porque realmente é o histórico da assistência. E aí a gente está vendo alguns retornos desse histórico. Mas aí, Antônia, eu só fiz uma introdução do que eu ia falar, vou passar para você, porque eu acho que a minha fala continua sua. Tá, Antônia? Será que a Antônia não está ouvindo? Nossa, tá, tô ouvindo. Tô. Então, posso passar para você, tudo bem? Agora eu tô. Posso passar para você? Peraí. Sim. Tá, então daí você fala e eu só fecho, porque eu já fiz uma abertura aqui do que eu queria falar e eu só vou apresentar Ourinhos depois, tá bom? A fala é sua. Beleza, obrigada. Eu queria também agradecer muito a Roberta, é um prazer estar aqui com ela e uma honra, né, dividir essa conversa com a professora Carmelita Yazbek, é uma grande referência para o serviço social. E também agradecer de público a Roberta pela parceria que fizemos o ano passado, junto com os trabalhadores do SUAS do Estado e dos municípios, né, estreitando a relação entre a Previdência e a assistência social por meio do BPC. Tá? Eu gostaria também de iniciar a fala dizendo que foi realmente uma grande luta, né, e uma mudança de paradigma, reconhecer a proteção social não contributiva na Constituição Federal, né, e nesse momento a gente continua na luta para tentar garantir, né, essa proteção social que seja realmente reconhecida como direito, né, então a partir da Constituição Federal, o Estado passa a assumir a primazia dessa proteção social, reconhece que essa proteção, que essas desproteções não está no campo do indivíduo, né, mas que são desproteções ocasionadas pelas próprias relações sociais estabelecidas na sociedade. Então, acho que é importante a gente demarcar isso, que foi realmente uma luta histórica e que a gente aqui tem a missão ainda de continuar fazendo a defesa dessa política.
Vou falar um pouquinho das seguranças, né, das seguranças socioassistenciais. Então, a política de assistência social, ela se materializa pelas seguranças socioassistenciais. Então, a primeira segurança que eu vou tratar, a segurança de renda, apoio e auxílio, que é inclusive uma das seguranças que eu tenho mais atuado. Então, assim, dizer que hoje, mais do que nunca, né, é importante a atuação dos trabalhadores na identificação, né, o trabalho em rede, na identificação, alcance e a inserção das famílias com insegurança de renda nos programas de transferência de renda, benefícios e auxílios, né, e também o acompanhamento dessas famílias, integrando inclusive nos serviços socioassistenciais. Então, o cadastro único, né, então, no momento de pandemia e no momento em que as políticas, né, como os sistemas SUAS e SUS, eles sofrem um desfinanciamento, eles mostram nesse momento a sua importância, né, como é que a gente enfrentaria essa pandemia sem esses dois sistemas, né, e outros tantos, mas aqui, principalmente o Sistema Único de Assistência Social e a Saúde. Então, o cadastro único, ele é o principal cadastro, que sem o cadastro único não seria possível, né? Várias ações que estão sendo desenvolvidas agora no período da pandemia, a identificação, né, de onde estão, quem são, onde estão e como vivem as pessoas que estão no cadastro único. Então, foi extremamente importante, até para dar agilidade nas ações durante a pandemia, ter o cadastro. E a capilaridade também da assistência social, a gente tem equipamento em todos os mais de 5.500 municípios, né, no estado de São Paulo. Então, ela se mostrou realmente fundamental para o enfrentamento da pandemia. Então, assim, é importante, né, falando do cadastro único, a gente poder fazer esse levantamento do perfil, né, das famílias que estão cadastradas e se elas estão acessando os programas de transferência de renda, benefícios e auxílios. Então, a pergunta é quantas pessoas, né, acessaram esses programas, né, estão no Bolsa Família, no benefício de prestação continuada, que inclusive precisamos ficar atentos que houve uma série de alterações que parecem pequenas, mas elas ampliam a cobertura, né, como o aumento do per capita, acho que a Roberta vai falar um pouquinho, e que a gente tem informações de que os idosos têm sido, por meio do BPC, tem sido o principal suporte da família, né? Então, pensar na importância desse benefício no atual cenário, principalmente nesse cenário, né? Acompanhamento do adiantamento do BPC, será que a gente consegue identificar quais são as famílias que têm direito ao adiantamento do BPC, né, que são as famílias que estão, as pessoas idosas e com deficiências que estão na fila, aguardando a concessão do benefício e estão tendo o adiantamento de R$ 600 por 3 meses, será que a gente está conseguindo informar essas pessoas? O benefício eventual, né, um benefício, inclusive, recentemente regulamentado pelo Estado de São Paulo, né, o benefício eventual, e o auxílio emergencial, né, como é que se deu o auxílio emergencial, que nada mais é que um benefício eventual, né, e ele correu por fora do Sistema Único de Assistência Social, e a gente viu todas as questões aí, todos os problemas que os usuários, as pessoas que precisaram desse benefício enfrentaram para acessar. Então, assim, para colocar, né, assim, reforçar os direitos que estão postos, né, pela política de assistência social, as seguranças, e de como é difícil a gente garantir a materialização desse direito. Então, questões simples, assim, 2 exemplos que eu vou dar, que eu mesma acompanhei. Então, a pessoa ficar sem receber o BPC, por exemplo, porque não tinha um CPF no cadastro único. Então, ficou 3 meses mais para acertar. Até eu mesma tive dificuldade para entender que ela estava no cadastro, mas não tinha o CPF. Então, questões simples, mas que gerou um impacto terrível na vida dessa família,
né? Ou mesmo auxílio emergencial de pessoas de não saberem que tinha o auxílio emergencial, que tinha direito, porque não tem como acessar. Como é que eu vou saber que eu tenho direito ao auxílio emergencial se eu não tenho acesso à internet, ao computador, e mesmo essa inclusão digital e facilidade para verificar se eu tenho direito ao auxílio emergencial e quanto e como eu acesso essa transferência de renda. Então, tudo isso para a gente pensar como é realmente difícil efetivar um direito, porque isso tudo que a gente falou aqui é um direito assegurado, né, pela política de assistência social, mas que tem vários desafios para serem efetivados. Então, nesse momento, a gente precisa pensar que a gente tem esse direito, essa segurança para ser garantido, né, na execução do nosso trabalho. Então, o que a gente percebe, né, é que há uma ação dos trabalhadores do WhatsApp e que acabam se instrumentalizando pelos WhatsApps e instrumentalizando também os usuários e os beneficiários por meios de WhatsApp, porque essa é a condição no momento possível, né? Em relação à acolhida, a segurança de acolhida, né, pensar nos espaços que a gente tem, no cuidado e a proteção, sigilo e escuta que precisam ser oferecidos, né, a esses usuários, e às vezes esses espaços não são possíveis de serem feitas as adaptações. Então é preciso de mudar o espaço para fazer essa acolhida, assegurar a acolhida a esses usuários. Né? A agenda que era presencial, ela mudou para remota, né? Então é uma outra dinâmica, mas é importante também garantir esse atendimento, mesmo que remoto, a essas pessoas e famílias, né, que estão enfrentando esse desafio tão grande, né, que está colocado pela pandemia. A segurança de convívio e vivência, né, familiar. Então, olhar para os prontuários e identificar situações de maiores riscos e vulnerabilidades, né, e pensar em estratégia de priorizar e dar continuidade nesse atendimento junto às famílias, né, de que forma que a gente mantém esse serviço. Muitas pessoas moram sozinhas e com a pandemia, como é que elas estão se relacionando, né? Estamos chegando nessas pessoas, essa é a questão que a gente precisa se colocar, né? E as pessoas idosas, né? Isso não quer dizer que moram sozinhas, muitas vezes não quer dizer que estejam enfrentando fragilidades de vínculos comunitários e familiares, mas pode ser um indicativo importante que essa pessoa, na hora que precisar, não terá um apoio, né? Então também a gente precisa pensar como é que a gente está trabalhando essa rede. Outro aspecto importante, então, é a convivência, né, e vivência familiar e as questões da visibilidade da violência, porque as notificações de violência chegavam pela rede de serviço, especialmente pelos serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, e esses serviços não têm mais presencial. A escola também chegavam as notificações por meio da escola. Como é que a gente está conseguindo, né, dar visibilidade para essas questões da violência doméstica, contra a mulher, contra crianças e adolescentes? Então, são aspectos importantes, né, que mostram mais ainda, né, expressões sociais que o município, enfim, a política de assistência já lidava e que com a pandemia só agravou. Né? Outro aspecto importante é pensar nas situações das famílias, de mais de 90 mil famílias que estão enlutadas, que perderam filhos, maridos, avós, pais. Como é que a gente está trabalhando esse sofrimento coletivo, né, na perspectiva da segurança de acolhimento, de vivência, convívio e vivência familiar. E, por último, colocar a questão da segurança do desenvolvimento da autonomia, né? Então, nessa rotina, quais são as estratégias que a gente pode utilizar para fortalecer a força do coletivo de usuários e usuárias, né? Poderia ser via rede social, né? Será que conseguimos debater remotamente, refletir e conversar com os nossos usuários nesse momento de pandemia? Né? Será que estamos conversando com os usuários que a pandemia agravou ainda mais a situação e que impacta desigualmente as pessoas?
afetando ainda mais pessoas e famílias sem acesso à moradia, água, higiene, alimentação, né, como a Carmelita colocou, sem possibilidade de cumprir o fique em casa, né, que o patrão não liberou do trabalho, ele tem que encarar o transporte público. E para além, né, da força coletiva dos usuários e usuárias, também nós temos que colocar outras forças presentes, fórum de trabalhadores, movimentos sociais da juventude, de mulheres, fazer o enfrentamento coletivo, né, essa é a nossa grande perspectiva. Identificar quem são os nossos pares na defesa da proteção social pública, para reafirmarmos a política de assistência social na agenda pública. Então, penso que a gente tem um grande desafio, né, de sair da quarentena fortalecidos, com a convicção e compreensão que precisamos dar um outro rumo, de repensar os nossos fazeres, claro, sem perder a perspectiva da nossa política pública, política social, da nossa raiz, para a garantia de direito, né, da condição de vida, justiça social, e fazer isso de uma forma coletiva, né. Então, aqui já para ir finalizando, para a gente ir para o debate, penso que nós, trabalhadores, né, precisamos nos organizar politicamente, rever nossas práticas, para a defesa e o fortalecimento do SUAS, né, mostrando a sua importância e reafirmando como uma política pública. Então, é muito importante, né, nesse momento que o SUAS está em xeque, né, que a gente possa mostrar a força, né, e a importância desse sistema para a nossa população, garantindo proteção social. É isso, e demonstrar o meu apoio ao Coletivo em Frente. Parabéns, Roberta, né, a todo o pessoal do Coletivo em Frente, e realmente são muitos os desafios, né, a se enfrentar, mas vale a pena a luta. É isso, eu queria agradecer e passar aí para a gente fazer o debate. Obrigada, Antônia, muito obrigada pela sua fala. Depois de você e da Carmelita, eu só vou fechar passando alguns dados de Ourinhos, porque, né, para não ficar repetitivo e eu poder ler também os comentários, que eu vi que chegaram alguns comentários, né? Bom, para contextualizar um pouco, porque tem bastante gente de fora, e até mesmo você e a Carmelita, embora a gente sempre converse, né, Antônia? Ourinhos é um município, tem 103 mil habitantes, conforme dados do IBGE, muito embora tenha um dado atualizado de 2019, que eu não sei se ele já é oficial, mas ele fala de 113 mil habitantes, né? E temos aí 20% de pessoas cadastradas no Bolsa Família, no Cade Único, tá? Então, famílias com renda até 522,50, que seria meio salário mínimo, né? O município, por ter esse número de habitantes, ele se encaixa dentro da política de assistência social como de grande porte, portanto, tem gestão plena da assistência, né? Então, ele tem conselho municipal, tem o fundo municipal, né, para poder atuar. E ele se. Desculpa. E aí eu vou falar um pouco dos equipamentos. Eu sei que tem assistentes sociais de Ourinhos aí. Se eu esquecer algum ou falar algum errado, vocês já me ajudem aí. Ourinhos tem 4 CRAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social, que de tudo que a Antônia colocou agora, dos trabalhadores, dos serviços, e que a Carmelita também colocou, e principalmente das seguranças, né, da necessidade, eles se efetivam nos equipamentos, e um desses equipamentos é o CRAS, e que se tornou muito importante. Eu acho que o CRAS foi um dos equipamentos que mais trouxe corpo e visibilidade para a assistência, né, porque principalmente nos municípios de pequeno porte, aqui eu sempre trabalhei em um município muito pequeno, eu trabalhei em Cambará, que tinha 23 mil habitantes, se eu não me engano, eu trabalhei em Chavantes, que, estou com medo de falar errado, mas acho que tem 12 mil. Então, assim, eu trabalhei nos municípios pequenos, que tinham uma característica ainda forte de uma política assistencialista, porque eu trabalhei lá em 2003, 2004, logo após me formar, né? Estava se falando de SUAS, estava começando a se falar de CRAS, o que é isso, onde vai ser isso, né? E Ourinhos foi um pouco referência nesse assunto, porque logo o Ourinhos começou a formar os CRAS, os CREA e o CREAS. Inclusive, eu fiz uma dissertação de mestrado, minha dissertação foi sobre a implantação do SUS no município de Ourinhos, né? E, bom, mas ela ficou lá em 2012, né? Os dados, eles se atualizam muito. Mas essa realidade não mudou. São 4 CRAS, um CRES e mais alguns equipamentos que eu vou citar aqui.
Dos 4 CRAS, que é o atendimento da política da proteção social básica, e a proteção social básica, ela é de prevenção de riscos, né, de orientação, de um atendimento inicial, né, dentro do contexto comunitário. Então, a ideia dos CRAS estarem em territórios, né, e não mais centralizado, como sempre se deu a política de assistência social, muito centralizado numa secretaria ou num órgão só. Então, essa ideia da territorialização é muito interessante, e, inclusive, né, a gente sabe que o SUAS se espelhou no SUS, né, esse sistema único para se compor. E aqui a gente tem em Ourinhos 4 grandes territórios, que é a Vila São Luís, o Recanto dos Pássaros, a Vila Musa e o Parque Minas Gerais. Aí estão os 4 CRAS, né? E tem um CREAS. Inclusive, interessante falar aqui, em Ourinhos tem execução direta das medidas socioeducativas aqui, né, dos adolescentes. E aí a gente tem mais alguns órgãos, por exemplo, dentro da proteção social básica, tem o CREAS é proteção especial, tá? Eu juntei, mas não era para ter juntado. Tem a Associação Mirim e o CSU, que é o Centro Social Urbano. E aí a gente entra na proteção social especial, que daí seria o CREAS, né, que é média complexidade, e dentro da média, e a média a gente já está falando de algum risco social, pessoal, por ocorrência de diferentes situações sociais, né, abandono, trabalho infantil, violência, né, então, o de média complexidade, onde não se romperam os vínculos, aí aqui em Ourinhos tem a ADF, que é a Associação das Pessoas com Deficiência Física, a APAI, que, né, tem um histórico, com um histórico grande aí, né, tem o Centro Pop e o NAIA, Abordagem Social. Tá? E dentro da especial de alta complexidade, onde houve o rompimento de vínculo, tem o GIARO, o Lar Santa Teresa, né, que é de idosos, o GIARO de criança e adolescente, e tem o NAIA Acolhimento. Então, são esses os principais serviços. Eu não sei se eu deixei de citar algum, né, dentro da proteção social básica e da proteção social especial. E aí, por que eu quis citá-los também, né? Para a gente pensar na importância de as pessoas saberem onde buscar os serviços, o porquê buscar e onde buscar, né? Porque existem os serviços e como a gente busca. E eu vivi essa experiência muito grande por trabalhar no INSS, quando o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que é da assistência social, mas é operacionalizado pelo INSS, quando ele passou a ser obrigatória a inscrição no CadÚnico. Então, todo beneficiário e toda pessoa que vai requerer o benefício, ela tem que estar inscrita no Cadastro Único. Tiveram prazos, né? E quem não se inscreveu teve que recebeu carta informando. Onde muita gente foi para o CRAS diretamente, né? Mas onde muita gente foi? No INSS. Porque eu vi como foi concedido no INSS o benefício e como muita gente acha que é uma aposentadoria por ter o valor de um salário mínimo e para ser para pessoas e por ser para idosos e pessoas com deficiência. Então, a ideia da aposentadoria por invalidez ou da aposentadoria por idade. Então, as pessoas iam diretamente ao INSS. E ao orientar essas pessoas, eu pude perceber no cotidiano de trabalho que muitos não sabiam do CRAS, né? Mas onde é o CRAS? Mas onde eu vou? Qual bairro você mora? Tal bairro. Então, você vai lá no CRAS, tal lugar, né? E dava o telefone, o endereço. É óbvio que isso não foi na totalidade. Muitas pessoas já sabiam, é no CRAS, então eu vou lá, já sei onde é. Mas muitas pessoas também não sabiam, né? Então, assim, a importância da vinculação dos serviços, o CadÚnico, ele traz isso, né? Porque além de trazer os dados do município, ao inserir o beneficiário do BPC, ele acaba indo para assistência, que é o lugar onde o BPC está, né? É onde ele é gerido, na assistência, que é o financiamento do BPC. No entanto, ele ficou com uma vinculação muito grande por anos no INSS, e essa realidade já está se mudando, né? A vinculação do BPC com a assistência, ao meu ver, já está diferente desde que isso aconteceu, né? A vinculação no CadÚnico nos mostrou isso. Bom, falado isso, eu gostaria de falar um pouco, brevemente, aí eu já vou ler os comentários aqui, sobre segurança alimentar e nutricional, a importância disso, a Carmelita falou disso, entrega de cesta básica, é fundamental. Em tempos de pandemia, a gente viu que isso se tornou importante, né? As famílias
principalmente os que ficaram sem trabalho, sem renda, a necessidade de um alimento, mas a gente tem que pensar para além da entrega da cesta básica, tem que pensar que o município ele precisa ter um comitê gestor de segurança alimentar, ou um conselho municipal, ele precisa ter isso, e pensar a segurança alimentar para além da cesta básica, né? Pensar numa continuidade de ações com a segurança alimentar, como, por exemplo, a compra de pequenos produtores, né, o incentivo à agricultura familiar, pensar em campanhas de alimentação, a merenda escolar está dentro desse processo também, né? Então, assim, a cesta básica é importante, mas a segurança alimentar é o que vai fazer enfrentamento efetivo ao combate à fome, né? Que vai ter ações mais efetivas. Então, assim, a cesta é importante, mas ela traz alimentos que são fundamentais para o dia a dia, mas que não trazem, por exemplo, um equilíbrio nutricional, a não garantir alimentos frescos, a ser sempre aqueles mesmos alimentos, né? Então, por exemplo, dentro do grupo de risco do Covid-19 estão as pessoas hipertensas e diabéticas, né? E essas pessoas precisam de uma alimentação adequada para tratar essa doença crônica, né? Então, como que faz uma família que está sem renda, né, e que recebe somente a cesta básica, né? Então, é importante pensar na segurança alimentar e nutricional para além disso, mas é importante também, e aí a gente viu o quanto é importante, e a gente viu, eu acho que foi a Antônia agora que falou, o quanto as políticas públicas serem estruturadas, fortalecidas e funcionarem, elas se mostraram devidamente importantes nessa pandemia, né? Para onde a gente foi? Para o SUS, para onde a gente vai? Para o SUAS, né? Então, assim, como essas políticas públicas, elas precisam estar efetivas o tempo todo, né? E essa pandemia só escancarou essa importância, né? O quanto a política é fundamental. Então, o funcionamento dos conselhos, né? E vamos lembrar a importância. Isso eu vivi logo após a minha formação. A primeira conferência que eu fui de direitos foi a da assistência social de 2005. Já estava se discutindo o SUAS, porque o SUAS foi discutido, a Política Nacional de Assistência, na conferência de 2003, né, eu estava me formando, eu comecei a trabalhar e fui numa primeira conferência estadual, e eu pude ver a concretização da participação popular em efetivar uma política pública, o quanto foi importante que os trabalhadores, os usuários, os estudantes participassem das conferências, e aí eu estou falando da assistência, mas todas, né? Eu fui na da saúde, a da saúde, inclusive aquelas brigas homéricas, acho que a Carmelita já presenciou, a Antônia, isso, eu preciso fazer isso, assim, enquanto essa participação popular traz força e garante política pública, o quanto ela é importante. Então, nos municípios, a gente estar atento aos conselhos, ao funcionamento, porque isso é uma forma de controle social, mas não um controle ruim, de ser controlado, mas de controlar uma política pública, o seu financiamento, de entender o seu funcionamento, né? Então, esse controle social, ele é efetivamente importante, ele que garante direitos. Foi essa participação popular que garantiu a assistência social como política pública na Constituição Federal, foi a participação popular, e principalmente o movimento de mães da APAE, que garantiu a aprovação do BPC, depois toda essa movimentação garantiu o SUS, e agora a gente tem que lutar para que o SUS se mantenha, que o SUS só se fortaleça, né, que os serviços socioassistenciais sejam garantidos, que tenham os atendimentos. Agora, pós-pandemia, temos que pensar, né, e essas pessoas que eram referenciadas e que nesse tempo não procurou mais o serviço por X motivo, né? Não foi, ia sempre num grupo, não foi. Como vai ser esse retorno? Como vai ser restabelecer esses vínculos dos trabalhadores da assistência, com as pessoas que usam os serviços, principalmente na proteção social básica, bom, enfim, na especial também, não dá para diferenciar. Bom, para fechar, porque já passamos de 1 hora de live, ainda bem, porque as falas para mim foram ótimas, eu aprendi um monte hoje. Eu gosto sempre de falar que o BPC, ele não é um benefício sem contribuição, ele é não contributivo, aliás, eu falo que ele é sem contribuição direta, falei muito isso na minha pesquisa, que eu fiz com a Carmelita, que está desse lado, porque não é espelho. Ele é sem contribuição direta, né?
e ele é um benefício de extrema importância, e na minha pesquisa, em algumas outras que eu li, inclusive para referenciar a minha, que se constatou? Que muitas pessoas que acessam o BPC trabalharam, e algumas trabalharam ao longo da vida, né? A questão do trabalho também, né, Carmelita? Eu acho que eu falei isso para você algumas vezes, como as pessoas falavam assim no atendimento, eu nunca trabalhei, por isso que eu acessei o BPC, né? Nunca trabalhou? Tem certeza? Não, é que desde pequenininhos, 8 anos, eu vou na lavoura, daí colhi café, algodão, mas você é muito trabalhador, você trabalhou muito. Você não teve acesso a um direito que é o registro em carteira, que te tirou o acesso à previdência social, ou seja, a uma aposentadoria por tempo de trabalho, né? E você acessou um outro benefício, né? Que é sem contribuição direta, que é cheio de regras, mas que é tanto quanto importante. E eu vou fechar minha fala, deixa eu ver se eu não esqueci nada. A Antônia falou para eu falar da mudança do BPC. A principal mudança para pensar a renda per capita é o parágrafo 14 do artigo 20 da Lei 13.982, que alterou a LOAS. Que ele fala o seguinte: as famílias que têm uma pessoa idosa de 65 anos ou mais, que receba o benefício previdenciário, tá? E não tem distinção de qual, se é aposentadoria ou pensão, e qual aposentadoria que é, no valor de um salário mínimo, e ela tem na casa, não vai ser computado para o BPC de uma outra pessoa. Isso traz até uma isonomia, né? Porque o Estatuto do Idoso garantiu para o BPC que um BPC de uma pessoa idosa não contaria para outra, né? E não garantiu que, por exemplo, um idoso com um salário mínimo, o outro não consegue receber porque essa renda conta. Né? Então, a gente tinha aí muitos casais de idosos, ou dois irmãos idosos vivendo juntos, e um não tinha o direito, um casal aí não tinha o direito porque era aposentadoria no salário mínimo e o outro tinha. Então, essa é até uma interessante e necessário. Um grande avanço. E traz isso também para a pessoa com deficiência, traz essa garantia para a pessoa idosa e para a pessoa com deficiência. Então, não é contado. Então, isso é bem interessante. A partir de 3 de abril, se eu não me engano, todos que deram entrada a partir de 3 de abril, estou na dúvida dessa data, já vai ter uma análise diferente da renda, tá? Então, eu acho que essa é a principal mudança, tiveram algumas outras, a de meia per capita ainda não entrou em vigor, tá? Um número interessante, Ourinhos tem 1.126 pessoas com deficiência recebendo BPC e 1.026 idosos, né? Então, totaliza aí 2.152 pessoas recebendo BPC. Só que no cadastro único, hoje, tem 1.532 pessoas com deficiência, com renda até meio salário mínimo. E tem 1.126, ou seja, tem um tanto de pessoas que, por diferentes motivos, que pode ter sido tanto na perícia como pela renda, que não tiveram acesso ao BPC, e que era interessante que essas pessoas, se for a questão da renda, acessassem ao benefício, né? Tem um número maior de pessoas que, segundo o CadÚnico, está na renda, e nessa renda principalmente atual agora, né, que facilita um pouco, mas que não recebe. Bom, eu só quero ler, então, a epígrafe da minha tese, que a Carmelita orientou, sou muito grata a isso, porque essa frase mexeu muito comigo. Eu fiz uma pesquisa em 4 cidades diferentes e entrevistei trabalhadores da assistência do INSS e pessoas beneficiárias do BPC. E uma senhora de 68 anos me disse a seguinte frase: eu não sabia o que eu fazia o dia em que eu recebi a carta do INSS. Eu chorava, eu ajoelhava, eu agradecia a Deus. Eu agradecia a assistente social. Eu fiquei numa felicidade, eu falei, pelo amor de Deus, é duro quando você não tem nada, e aparece assim. Era a carta do BPC, que com 68 anos, ela trabalhou como costureira a vida inteira, ela tentou várias vezes aposentar, mas não tinha contribuição mínima mesmo para aposentar por idade, e quando ela acessou o BPC, ela disse que caiu de joelho e agradeceu que finalmente ela ia poder parar de costurar e ter curtir a velhice dela mais tranquila, né? Curtir a vida dela. Bom, eu encerro e vou ler os comentários que chegaram aqui, alguns. Daí vocês fiquem à vontade, porque eu acho que eu não vi pergunta, eu vi comentário. Aí, se vocês quiserem comentar, Antônia e Carmelita, passo a bola para vocês. Muita gente falando boa noite, agradecendo, falando das cidades da onde são. A Inês Francisco, que é uma assistente social daqui de Ourinhos, ela falou como é bom ter a oportunidade de participar de discussões com reflexões, desnudando a realidade. A Estela Miranda, o Paulo Albano falou que é um grande desafio o equilíbrio entre os serviços e os benefícios, né? E eu acho que daí também as transferências de renda, né? Talvez ele
esteja se referindo. A Estela Miranda falou: o número de pessoas que agora precisam de benefícios temporários, como no caso das cestas básicas, aumentou de forma significativa na pandemia, muito por conta do desemprego e da queda de renda dos trabalhadores informais. E, em época eleitoral, acaba usando isso como moeda de troca de volta, aproveitando a vulnerabilidade dos usuários, assistencializando o verdadeiro papel da assistência. Deixa eu ver se tem mais comentário. Professoras maravilhosas, Antônia maravilhosa, a gente de Araraquara, de Birigui, Anível, Itupeva. Olha, essa foi a live mais alta de Oriente. Maravilhosa análise, sou estudante caloura de serviço social, sou da primeira fase, eu acho que ela quis dizer primeiro semestre, não sei. Estudei apenas uma semana e a live... Ah, tá, ela acabou de entrar. E a live, para mim, está sendo primordial, porque por muitas vezes achamos que a assistência social é só dar cesta básica. Sou estudante da UFSC. O Kleber fez comentário. A Estela, novamente, né? Ela fez um outro comentário. É desumano a dificuldade que a maioria dos usuários tem de lidar com a tecnologia. É isso a gente vê cotidianamente mesmo, né? E a Antônia falou, pois é preciso baixar o aplicativo, utilizar o aplicativo no celular, falta acesso a um celular, à internet, ou ainda incompatibilidade dos problemas com o CPF, irregularidade do nome da mãe, do pai, falta de informação, fazendo com que muitos usuários se dirijam ao banco ou à lotérica no dia incorreto para receber. Diante disso, o que era para tornar mais igual e digno, né, acaba causando exclusão digital. Tem uns 3 pontinhos aqui, não sei se continua, eu não consigo ver inteiro. A Malvina falou, devemos trabalhar no coletivo mais abrangente, desse modo acredito no alcance aos invisíveis. Bom, eu vou ler mais um comentário. Ai, gente, falando sobre políticas públicas, eu sou de Minas e faço parte de um projeto social e político chamado Educafro. Eles oferecem pré-vestibular para a população periférica, baixa renda. Eu fiz e passei no Enem e hoje estou na UFSC, em serviço social. Sou de Minas, mas agora aqui em casa, em Santa Catarina. Ah, legal. É uma ação, as políticas públicas é uma ação transformadora. Parabéns pela live maravilhosa. O Paulo Albano comentou, insegurança alimentar e ausência de renda são as principais desproteções nesse momento de pandemia. E eu vou ler a pergunta da Marisa. Gostaria que a professora Carmelita comentasse sobre as emendas parlamentares e o novo lugar que elas têm ocupado, concomitante com a aprovação da EC 95. Só tem mais 2? Então, deixa eu ver, só tem mais 2. Então, eu vou ler porque um é do Kleber. Esse auxílio emergencial foi estruturado e viabilizado por meio de um aplicativo de celular da Caixa e ignorou a estrutura de atendimento do SUAS. Isso terá um custo social imenso. Infelizmente, esse governo está acabando com a busca ativa e atenção aos mais necessitados. E a Camila, quando o município prioriza o fornecimento de cestas básicas como única forma de enfrentamento durante uma pandemia, percebemos o quanto a política pública de segurança alimentar está distante do debate de enfrentamento à fome e a garantia dos direitos da população. E a Márcia está falando oi, Antônia, que ela foi sua estagiária, eu lembro dela, que eu a conheci. Bom, então com isso eu passo a palavra. Depois vocês veem 1 milhão de elogios aí. Eu vou passar a palavra para vocês. Vocês falam um pouco sobre os comentários, as coisas que foram faladas, e aí a gente já vai para o encerramento, porque já tem 1h20 de live, tá bom? Quem quer falar primeiro? Antônia, Carmelita? Pode falar, Carmelita. Tá, eu vou desligar meu microfone, tá bom? Tá. Eu tinha esquecido de desligar o meu, mas acho que não. Espero que não tenha perturbado muito, né? Bom, na verdade, então não tem propriamente questões e só, né, algumas observações importantes, porque também eu acho que há um aprendizado nesses processos, né? Até para enfrentar uma situação, você tem que conhecê-la e saber como funciona, desde o nível mais amplo, que foi o que eu tentei colocar aqui, desde a da realidade maior, onde está inserida a cidade onde você trabalha, o estado onde você trabalha, né? Lembrando que o Brasil é de uma enorme diversidade, né? E as políticas sociais têm que considerar a diversidade, né? Onde elas estão operando, uma política no Sul e no Nordeste, na Amazônia, ela tem as suas particularidades. Então, eu acho que
a primeira questão que é fundamental é contextualizar a política, né? E também conhecê-la, porque eu acho que nas nossas três falas aqui, a gente foi dando pinceladas, houve uma convergência aqui da segurança, né? A segurança é um momento da política, quer dizer, ela está colocada nas finalidades da política. Então, eu acho que tem que conhecer, tem que ler a política, né? Sejam estudantes, sejam trabalhadores, né? Para ver as oportunidades que ela oferece, para você poder construir a sua intervenção profissional dentro dos parâmetros da política. Então, isso é uma coisa. A outra coisa das emendas parlamentares, e nós estamos vivendo um momento que tem milhões de emendas, né? Mas ela lembra lá desde da PEC 95, que era PEC, virou uma emenda, não é? Isso é tarefa do Congresso, né? Então, a responsabilidade na eleição de um Congresso, né, que pode fazer uma emenda, que tem poder de retirar, né, recursos de políticas sociais destinadas aos mais pobres, quer dizer, toda a área social, né, foi prejudicada por essa emenda parlamentar. Então, isso aí eu entendo, por exemplo, aí, que é um uso de um direito do parlamentar, um uso equivocado, quer dizer, ao invés de você utilizar o espaço, né, que o parlamento lhe oferece, e aí eu usando a expressão parlamento para designar desde uma Câmara Municipal até o Congresso Nacional, né, as emendas elas deveriam aprimorar as políticas, né? Elas deviam responder às demandas da população. O que a população precisa, o que é melhor para a política funcionar, e não cortar recursos, né? Eu acho que no Brasil nós estamos vivendo um momento onde a nosso Conselho Regional, por exemplo, tem um lema, não é, que coloca o seguinte: é a vida e não o lucro, não é isso? Nós estamos colocando isso em vários, na ABEPS, no Conselho Federal, nos CRES, né? Nos CRES, nossas entidades organizativas, quer dizer, o princípio que deveria orientar a construção de uma emenda parlamentar, que é importante, né? A emenda não é o problema é você fazer uma emenda para tirar ganhos. O problema é você fazer uma reforma na legislação previdenciária para tirar o direito do trabalhador. O problema é fazer uma reforma trabalhista para tirar os direitos do trabalho. E é isso que as nossas lideranças políticas, nós não podemos generalizar, obviamente, né? Mas elas têm feito isso, o uso da emenda parlamentar como uma ferramenta contra o povo, né? E eu acho que aí o povo devia pular, né? Se revoltar, vamos dizer assim, porque as emendas são ferramentas. O problema não é a emenda, o problema é essa emenda. São todas as que a gente tem visto. Então, um grande debate nesse momento sobre a questão da renda, não é? A renda básica, que traz lá de volta o nosso o Suplicy, que há anos trabalha com isso, né? E há muitas. Quando você pega um BPC, por exemplo, e acho que aí a Roberta pode ajudar, a quantidade de emendas que estão hoje colocadas prejudicando o BPC, não pode ser um salário mínimo, né? Vamos pôr metade do salário mínimo, não pode ser tão novinho, vou pôr mais velhinho, vou pôr 70, vou pôr 80. Quer dizer, são emendas que eu tenho visto, né? Absolutamente contrárias aos direitos sociais da população, que ela já conquistou, né? Então a questão é importante e eu acho que cada eleitor deveria ficar atento às emendas que o seu parlamentar está apresentando, de que lado ele está, né? Porque vai ter outras, sempre nós teremos outras eleições e as recandidaturas, e a população deveria ter como um critério avaliar, né, o desempenho de um parlamentar, de que lado ele está, né? De que lado ele está trabalhando, né? Se beneficiou a política, porque as coisas que a gente vê são aterrorizantes desse ponto de vista. Em situações de crise, vem um lá e propõe, não, corta, nós não temos dinheiro. Como não ter dinheiro? Né? Remaneja os orçamentos, claro, né? E eu não estou falando de supérfluo, gente.
né? Eu estou falando de um fundo de educação, eu estou falando de um benefício para idoso, para um benefício para deficiente, para assistência social a famílias que estão passando fome. Não é daí que tem que tirar. Qualquer emenda que mexa com isso devia provocar uma revolta na população, que é muito passiva nesse país, né? Gostei muito quando eu vi os entregadores, né? Apesar do Covid, sair para a rua e dizer: olha, estão arrancando a nossa pele. Eu trabalho 12 horas para ganhar R$ 100. Mas alguém que vive isso tem que dizer isso, né? Tem que manifestar isso. Então eu vejo que o problema não é a emenda em si, o problema são as lideranças que nós escolhemos, né? E de que lado elas estão. Acho que tem que estar muito atento. Nós vamos viver eleições, tem que estar atento nisso, né? E a outra questão é sobre a estrutura do SUAS, né? Mas acho que também já está colocado aqui. A gente tem que conhecer, eu disse isso, né? Quais são as estratégias? Como é que eu posso me apropriar né, da minha autonomia profissional? Essa é uma discussão que eu gosto muito no âmbito do serviço social, mas acho que vale para todas as profissões, né? Qual é a autonomia que eu tenho para, naquele CRAS, junto com os meus companheiros de trabalho, fazer um trabalho decente para essa população, né? É o mínimo que eu posso fazer. Eu não posso aceitar fatalmente, né? Claro, nós somos, por isso que a Marilda diz que ela é relativa mesmo, ela está subordinada à direção política, ao momento político, à conjuntura, mas ela é uma autonomia. E a gente tem que aproveitar esses espaços, né? Para enfrentar situações e para deixar nossas marcas profissionais de todas as profissões da assistência. Não estou falando do assistente social, né? Eu tive há pouco tempo numa banca de uma terapeuta ocupacional em São Carlos. Muito linda a tese dela, muito linda a tese dela, né? Claro, um terapeuta ocupacional tem atribuições específicas correspondentes à sua formação dentro de um CRAS, num CRAS, CREA. Ela trabalhava em CRAS e CREA. Mas ele aproveitava os espaços, trabalhava junto com os assistentes sociais, com os psicólogos, de iniciativas, né, de envolver a população, de orientar a população. Tem um pedaço dessa história que é nosso, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. E a gente não pode abrir mão desse pedaço. É isso, foi muito bom, Roberta. Já é para dizer boa noite, né? Você sabe que esse em frente, esse coletivo em frente, já mora no meu coração e eu vou É. colaborar sempre com vocês, tá bom? Obrigada. Ó, aguarda um pouquinho que a gente vai falar uma boa noite depois Ah, tá tudo bem. junto. Agora a gente passa a palavra para a Antônia. Tá Você bom, segura tá bom. aí. A Carmelita já disse tudo, né? Irretocável a fala da Carmelita. Eu queria realmente só expressar o meu profundo respeito a todos os trabalhadores, inclusive em nome do Paulo Albano, um trabalhador do SUAS, do Estado de São Paulo, e realmente demonstrar o meu profundo respeito a todos os trabalhadores do SUAS, do Estado, especialmente dos municípios, que estão na linha de frente, né? Garantindo a execução da política pública e da proteção social, né? Mesmo que em condições objetivas e subjetivas desafiadoras. É isso, e agradecer realmente essa oportunidade de estar com você, Roberta, com a Carmelita também, que a gente admira tanto, e boa sorte para o coletivo em frente. É isso. Obrigada, Antônia. Eu vou ler um último comentário da Camila, que ela falou: a Antônia fez referência à importância do enfrentamento dos movimentos sociais, coletivos e fóruns nesse momento que enfrentamos. Gostaria de saber se ela tem conhecimento e tem acompanhado fóruns trabalhadores do SUS atuantes nesse período. Quer só falar isso para a Camila e a gente fala um boa noite aí conjunto? Sim, não estou conseguindo, não consigo, né, não estou conseguindo acompanhar, Ah, participo de conselho estadual, né, da pessoa idosa, mas de fato a gente entende a importância, mas falta perna, né, perna, braços para a gente conseguir acompanhar, mas eu acredito que
é pelo coletivo que a gente vai conseguir avançar e enfrentar esses desafios. Então, para finalizar, gostaria que a gente falasse a nossa frase, que é em frente com a gente. Gostaria de ouvir das duas. Em frente com a gente! Em frente com a gente, curta. Já vou completar, Roberta, em frente com a gente, hoje e sempre. Olha que gente! Ai, muito bom. Em frente com a gente, curtam a página, compartilhe. Logo a gente vai, daqui 15 dias mais ou menos, a gente vai ter outra live. A gente está tentando manter um cronograma de lives. A gente faz postagens. Compartilhem essa live para que chegue a mais pessoas. Agradeço a todos os comentários, todos que ficaram com a gente firme e forte. Agradeço a Carmelita, que aceitou prontamente o convite. A Antônia, que eu acho que antes de ser convidada já tinha aceitado, porque a gente conversava sobre live, assim. Todas as lives que eu fui, Antônia, me ajuda, onde eu pego tal dado? A Antônia é o meu anjo, minha amiga que me acolheu em São Paulo, maravilhosa. Eu agradeço a vocês duas e agradeço a todos que tiveram, 1h30, foi lindo. Em frente com a gente, hoje e sempre, né, Carmelita? E vamos sonhar coletivamente. Vamos sonhar coletivamente. Lindo. Quando acabar essa pandemia, a Carmelita está convidada para vir pessoalmente fazer uma palestra para o povo que Ourinhos e região gosta. E a gente traz a Antônia. Eu vou junto. Para conhecer Ourinhos. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, querida. Boa noite você, tá? Tchau. Boa noite, foi um prazer. Prazer é meu, querida.